Muito boa tarde para você que está conosco, nos acompanhando ao vivo pelo Notícias Agrícolas nessa quarta-feira, e toda quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast. Hoje, o nosso assunto, a nossa pauta, ele tem talvez menos espaço do que deveria na mídia nichada para o agronegócio brasileiro, mas é bom a gente trazer justamente o assunto num espaço mais alongado de tempo, para a gente entender em que contexto está não só o Brasil, mas principalmente o estado de São Paulo na produção, senhoras e senhores, de amendoim. Pois é, essa é uma cultura tão importante para o estado, né? O estado de São Paulo tem um papel importante, e eu quero trazer para essa conversa um especialista no setor, um entendedor do assunto, para a gente entender como a gente tem avançado, como foram os últimos anos e o que a pesquisa projeta para frente para a cultura do amendoim no Brasil, e qual é todo o nosso potencial. Para isso, a gente convidou para estar conosco neste episódio do Conversa de Cerca o doutor Inácio José de Godoy, que é pesquisador do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, aqui do nosso ladinho. Doutor Inácio, seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui no Notícias Agrícolas, no Conversa de Cerca Podcast. Amendoim é assunto que rende muita conversa, né? Muito obrigado, Carla. Boa tarde a todos. Eu acho que rende sim, pode render muito mais com maior conhecimento a respeito desse produto aí, não só no consumo, né, que é mais conhecido, como no próprio mercado, né, no setor produtivo de amendoim. E isso a gente pode falar um pouco também. Doutor Inácio, o senhor falou bem, né? No consumo, é um produto muito versátil, né? Tá em doces, tá em salgados, tá ali para ser consumido diretamente, tá como matéria-prima, é matéria-prima para óleo de amendoim, por exemplo, que tem, né, excelente qualidade. E mundo afora também, aliás, mais popular até do que aqui no Brasil, né? O óleo de amendoim. Mas pensando primeiro no cultivo e no contexto em que o Brasil está, que momento é esse para a cultura de amendoim no nosso país, doutor Inácio? A gente avançou bastante em tecnologia, em produtividade, em práticas agrícolas para essa cultura nos últimos anos? O amendoim, tecnologicamente falando, ele está em franco crescimento, né? E a cada ano estão sendo adicionadas novas tecnologias e ele está crescendo bastante. Hoje em dia, nós podemos dizer que o Brasil, como produtor de amendoim, ele já está aparecendo na fotografia mundial, né? Como um país exportador. Antes ele era para consumo, o amendoim era mais para consumo interno, principalmente na indústria de confeitaria. Mas vamos voltar um pouquinho para trás, eu acho que vale a pena. Há 50 anos atrás, ou mais até 70 anos atrás, aqui no Brasil, na Argentina também, havia um grande polo produtor de amendoim. Pouca gente sabe. Só que esse amendoim ele era voltado, destinado para óleo comestível. Também não é de conhecimento de muita gente que ele é um óleo fino, um óleo nobre, né? Se for para traçar um paralelo aí, ele é melhor do que o óleo de soja, nutricionalmente falando, né? E na culinária, em qualidades culinárias também. Mas naquela época, então, não existia no Brasil o óleo de soja, assim como em muitos países, né? A soja ela veio depois, né? Nós estamos falando aí em 1940, em 1950. Então, aqui no Brasil, se consumia, a dona de casa, né? Ela fazia suas frituras com óleo de amendoim ou óleo de algodão. Eram os dois óleos usados na culinária diária. Com o passar do tempo e com o advento da soja, né? A soja ela entrou para ficar, ela é um produto de
uma qualidade, digamos assim, ligeiramente inferior no aspecto do óleo em si, mas é uma cultura bastante competitiva e é uma cultura de interesse mundial. Então, ela se tornou uma commodity. Então, ela é disputada pelos grandes países produtores e consumidores. Estou falando do óleo de soja. Então, por causa disso, o amendoim ele perdeu o espaço. Por que ele perdeu espaço? Ele perdeu não pela falta de qualidade do produto, mas porque é um produto que acaba saindo lá da lavoura mais caro. Então, na prateleira do supermercado, ele passou a ser um produto mais caro que o óleo de soja. Então, a gente estava falando aí de 1950, 1950, quando existia muito amendoim, né? E até 1970, 1980, quando o Brasil passou a tornar-se um país produtor de soja e de óleo de soja. Bom, o amendoim, então, passou a ser, digamos, para o produtor, isso foi uma época de bastante incerteza do seu futuro com relação a continuar plantando amendoim. Naquela época, o amendoim era plantado por pequenos agricultores familiares, né, em pequenas propriedades, pequenas áreas, e a tecnificação era muito baixa, acabava sendo feito tudo na mão, digamos assim, ou em ferramentas manuais, né, que era o que existia naquela época. Com o advento da soja, então, o amendoim ele passou praticamente a ser, digamos, a cair na sua no seu segundo grande trunfo. É aí que entra o aspecto interessante do amendoim. Né? O amendoim não era só óleo. O amendoim descobriu-se, né, que ele era um produto de paladar muito apreciado, né? Isso todos nós sempre conhecemos, o amendoim para doce, o amendoim na paçoca, no pé de moleque, o amendoim salgado frito, torrado, mais atualmente a pasta de amendoim. Então, a partir de 1980, 1990, o produtor de amendoim ele se refugiou nesse tipo de mercado, que foi o mercado de confeitaria, nós chamamos assim. Então, nesse mercado, o Brasil passou a evoluir, né, coincidentemente também nessa época, o próprio setor industrial de confeitaria, a indústria de confeitos, né, passou a trabalhar os produtos confeitados, o próprio cacau, né, com mais qualidade, e o amendoim embarcou nessa. Então, o produtor de amendoim encontrou nesse novo mercado, digamos assim, quer dizer, novo que já existia, mas novo nesse aspecto de melhor qualidade, essa foi a sua forma de sobrevivência como produtor rural. Né? Isso tudo que eu estou dizendo, essa transformação, inclusive até os dias de hoje, se aconteceu principalmente no estado de São Paulo, um estado industrializado, né, e com a população de maior poder aquisitivo, e com isso o amendoim cresceu bastante e continua crescendo até hoje. A segunda etapa foi que até, digamos, os anos 2000 e 2005, um pouco mais, esse amendoim ele era, então, canalizado para a indústria de confeitaria
brasileira, nacional. A partir dessa época, aí, 2005, um pouco mais, ele passou também a ser, o Brasil passou a também vender amendoim no mercado externo. Então, no mercado externo, ele encontrou concorrentes, obviamente. Então, os Estados Unidos é um país altamente tecnificado e que consome bastante amendoim. O americano ele consome bem mais amendoim até do que o próprio brasileiro, né? Então, o Brasil passou a olhar para o mercado americano, né? E passou a seguir essa trilha, no sentido de fazer o produto com qualidade cada vez maior e também para o mercado externo. Isso vem vindo num crescendo, né? As exportações. A coisa de 8 anos, 9 anos, mais ou menos, é que o Brasil começou a ser considerado também um país exportador de amendoim. Então, hoje nós temos o produtor, ele vende o amendoim em grãos para o mercado de confeitaria, para os mercados internos e para o mercado externo. No mercado externo, essa indústria de confeitaria é parecida com a indústria que nós temos aqui. Então, são esses doces, né, bem fabricados que nós temos aqui no Brasil, são as pastas. Então, a Europa, por exemplo, consome esse tipo de amendoim, né, e compra. Na Europa, logicamente, ela não tem condições de produzir, então ela tem que comprar. Um outro aspecto é relacionado com o óleo. Então, o óleo de amendoim, ele continuou sendo um óleo nobre, digamos assim, né? Mas, por causa do custo, então ficou mais difícil de se encontrar óleo de amendoim nas prateleiras. O óleo de amendoim, no Brasil, ele é comercializado, ele é fabricado, né? O volume não é tão grande, e assim, o excedente, digamos, da indústria de confeitaria vai para esmagamento do produto, do grão, né? Para fazer a extração do óleo, e esse óleo nem chega a ficar no mercado brasileiro, ele é exportado, justamente por causa do preço, né? Então, é um produto fino, onde tem muito espaço para crescer, né, esse amendoim que é produzido no Brasil, e um dos aspectos abertos, espaços abertos, é esse. Além da indústria de confeitaria, tanto para o mercado interno como para o mercado externo, ainda tem o consumo de óleo. Então, o brasileiro mais recente, mais moço, digamos, ele não conhece óleo de amendoim. Verdade. Então, a maioria das pessoas, né, não conhece o óleo de amendoim. Mas se você fuçar a internet, você vai ver óleo de amendoim nos países, né? Então, você vê os países da Europa, por exemplo, eles vêm em embalagens bonitas, são as garrafas como se fosse um óleo de azeite, é um produto fino, né, de valor agregado maior. Então, há de se esperar que um dia desses haja produto suficiente para que o óleo de amendoim, uma vez produzido aqui no país, ele seja refinado, engarrafado e colocado nas prateleiras para o consumidor brasileiro. Um outro aspecto importante da produção de amendoim, do mercado, se refere a dois gigantes, vamos dizer assim, gigantérrimos produtores de amendoim.
Se a gente olhar na escala de valores, aí, da quantidade com que esses países produzem, a gente fica de queixo caído. Então a gente pensa, mas como que a gente pode produzir amendoim se esses países produzem tanto amendoim? Nós estamos falando da China e da Índia. Esses dois países, eles consomem tanto amendoim, tanto, principalmente para óleo, mas tanto no Sim. óleo como a China, principalmente. Ela consome amendoim de tudo quanto é jeito. Ela tem tem 1 bilhão e 400 milhões de bocas para alimentar. Então, o amendoim passa a ser um produto de altíssima relevância para a China, tanto para óleo como para a indústria de confeitaria e também para quem está acostumado a apreciar um produto, um alimento, prato chinês, por exemplo, usa como alimento, usa o grão de amendoim também na comida. E é assim que faz com que a China e a Índia eles estão distantes não só geograficamente do Brasil, mas também nesse aspecto. Eles são tão grandes em termos de produtores, como eles são tão grandes como consumidores. A verdade é essa, né? Então, há sempre uma preocupação em que esses dois países, por exemplo, eles possam começar a produzir amendoim e exportar e tirar um pouco dessa oportunidade do brasileiro, né? Do produtor brasileiro. E nesse caso não é só o Brasil. Então, quais são os outros países que produzem bastante amendoim significativamente e exportam? Então, a Argentina é um país grande produtor e grande exportador. A Índia, desculpe, a Argentina, na verdade, hoje ela tornou-se um país grande produtor e o maior exportador de amendoim, né? Só tem um viés a Argentina, que é o seguinte: o consumo é baixíssimo. O povo argentino não come amendoim, por alguma razão que a gente desconhece. Enfim, então, na verdade, quase tudo que é produzido na Argentina, em termos de amendoim, precisa ser vendido para o mercado externo. E é isso que acontece. Então, nós temos um trunfo aqui para o nosso produtor, que é explorar, exportar, né, tanto para o mercado externo, como e manter o nosso mercado consumidor. Há quem diga que a gente brasileiro não consome muito amendoim. Digamos assim, é um consumo moderado. Nós comemos amendoim, mas poderíamos comer muito mais. Como exemplo disso, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles produzem amendoim, consomem bem mais amendoim do que nós, né? E a chave dessa diferença quantitativa é a pasta de amendoim, ou peanut butter, né? Ou manteiga de amendoim, que eles comem diariamente no café da manhã. É muito comum o americano, ao invés de comer manteiga ou outros produtos, ele comer pasta de amendoim no café da manhã. O amendoim, daí vem a pergunta: o amendoim é bom? O amendoim não é bom, ele é ótimo. Ele tem mais de 25% do grão é proteína pura. Então, o americano, quando ele come amendoim, o americano
que entende das coisas, ele sabe que ele está comendo proteína. Então, ele dá o amendoim para a sua criança. Então, o americano, ele cresce comendo amendoim. Na verdade, é essa, né? Então, essas são as diferenças entre os países com relação a amendoim. E nós estamos numa fase, então, de crescimento. Nós estamos aumentando gradativamente a área plantada. O amendoim, ele é tradicionalmente plantado em São Paulo. 90% da produção é no estado de São Paulo, ou vem do estado de São Paulo. Então, hoje, no parque agrícola que nós temos, nós podemos falar que o amendoim ele ocupa uma posição bastante interessante, né? São mais de 200 mil hectares plantados. Mas aí alguém pergunta, poxa, eu que moro em Campinas, eu nunca vi produção de amendoim. É verdade. É porque o amendoim ele é plantado nas regiões onde ele se dá melhor. E aonde são essas regiões? São mais para o norte do estado. Então, toda aquela. Se você olhar para o mapa do estado de São Paulo, você vai pegar pegue o lado norte do estado, né, lá em cima, aí você pega caminho na direção de Ribeirão Preto, mais ou menos. Que é ali que começa, tem o grosso, né, do amendoim, começa por ali, depois você vai caminhando à esquerda, você vai passar por Jaboticabal, por Sertãozinho, por Taquaritinga, por Borborema, depois você atravessa o rio Tietê, depois você continua sempre caminhando para a esquerda e sempre na parte meio norte ou norte do estado. Você passa por Tupã, você passa até na beirada do rio, que faz divisa com São Paulo, que é ali Presidente Prudente, o Vale do Paranapanema, o Vale do Rio Paraná, até essas regiões aí se planta muito amendoim. Então, o amendoim é localizado nesses municípios que estão nessas áreas. Então, no aspecto social, que é importante, o socioeconômico, a gente pode dizer que todos esses municípios que estão ali digamos, nessa faixa que eu mencionei, todos esses municípios, eles têm no amendoim como importante fonte de emprego e fonte de renda. Como o amendoim é um produto bastante valorizado, não é barato hoje em dia. Se você for no supermercado, for comprar um pacotezinho de amendoim, você sempre vai torcer um pouco o nariz, não vai? Muito bem. Você está torcendo o nariz porque ele é um produto caro, porque ele custa caro para produzir, mas, em compensação, você pode ter certeza que você está comendo nutrição. Esse que é o importante, né? A gente não come amendoim para se divertir só, ou porque... Isso é importante a gente falar, né, seu Inácio? Não serve só para pré-jogo de futebol, de basquete, né? Não é só para se divertir. Não é só para divertir, então, é mais ou menos essa a história que eu queria contar, e aí, se você quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Doutor Inácio, na verdade, então, ouvindo o senhor contar, aliás, a história que eu percebi, a história do amendoim é riquíssima, e ela traz
ela foi se adaptando ao contexto histórico, não só do Brasil para se produzir, mas entendendo e adaptando o contexto adaptando-se ao contexto histórico global para atender este consumo. O que eu percebo, portanto, é que o amendoim brasileiro ele tem um potencial exportável, então a gente já exporta bastante. Eu sei, mas eu digo assim, nós temos um espaço lá fora consolidado e que pode crescer, portanto, diante de todas essas demandas que o senhor nos detalhou por aqui. Olha, nós temos todo mundo sabe disso, né? Nós temos digamos assim, um grande trunfo, que é área para plantar. Se a gente considerar que não é só no estado de São Paulo, e isso já vem ocorrendo, nós temos áreas agricultáveis para se plantar amendoim em muitos estados, né? Isso já vem acontecendo, embora lentamente. Então, a gente já encontra amendoim, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, nós encontramos amendoim aí principalmente em Minas, ali no Triângulo Mineiro, no norte do Paraná, ali para baixo de São Paulo, antigamente se plantava amendoim para óleo também, ali nessa região de divisa com o Paraná. E agora já tem produtores plantando amendoim ali. No Mato Grosso, lá para cima, no Tocantins, no oeste da Bahia, em todas essas regiões, já se sabe que há um potencial grande para o plantio de amendoim. Então, é assim, área não falta. A grande preocupação, que é o que se discute diariamente e pratica-se diariamente, felizmente, e isso é um grande diferencial com relação a tantos outros países, mundo afora, em termos de produção de amendoim, que é a qualidade. Então, o Brasil ele passou a ser notado como exportador de amendoim quando ele teve condições de olhar para a qualidade e praticar qualidade. Então, é isso que é muito importante, né? Hoje em dia, preza-se muito a qualidade. E, no caso do Brasil, essa preocupação com a qualidade é sempre presente. É lógico que quem está no ambiente do amendoim, no seu dia a dia, está constantemente discutindo a respeito de formas o que fazer para melhorar ainda mais a qualidade. Isso faz parte da rotina, né, de quem trabalha com amendoim. Mas pode-se dizer que o amendoim, o Brasil tem vocação para a qualidade e não vai perder isso. E, então, pode se tornar um país ainda com um potencial maior ainda do que tem, desde que produza com qualidade. Doutor Inácio, como é que as pesquisas têm avançado para não só garantir essa qualidade, mas para aprimorá-la e continuar atendendo esses requisitos da nossa demanda interna e também dessa demanda internacional? Como é que a gente tem trabalhado para melhorar produtividade, para nos proteger de pragas e doenças, para trazer mais tecnologia embarcada, né, na própria cultura? Como é que a gente tem avançado nas pesquisas para esta cultura especificamente, para esse produtor brasileiro que vem driblando esses altos e baixos, né, mais altos do que baixos, ainda bem, dessa cultura? Muita coisa tem sido feita, Carla. Então, vamos começar aí pelo lado da mecanização. Hoje em dia, sem mecanização, não se faz nada na agricultura, né? Então, avançou-se muito. Nós temos, então, o amendoim é uma planta assim, muito interessante para quem quiser conhecer ela um pouco mais de perto. As vagens de amendoim, pena que a gente não tem aqui para mostrar, né? Mas as vagens de amendoim, elas dão debaixo da terra.
para quem não sabe. Sim. Então, ela Verdade, é bom se a gente dizer. assemelha, digamos, para quem viu já um tomate rasteiro, o que mais? Ou um feijão acamado, coisa desse tipo aí, é a planta. Mas a vagem, ela está debaixo da terra. Então, o que que precisa? Você precisa tirar tudo essa máquina com o mínimo de perda possível. Você tem que tirar isso com uma máquina. Então, tem uma máquina que faz esse trabalho. Ela arranca a planta, inverte a planta no solo e as vagens ficam voltadas para cima. E aí você tem que tirar as vagens da planta. Como é que você faz isso? Você tem que ter outra máquina. Aí entra uma colhedeira, né? Ela recolhe essas plantas, né? Aí por um processo de trilha dentro da planta, os dedos mecânicos vão tirando as vagens da planta e vão depositar isso daí numa caçamba, na própria máquina. Aí depois isso vai para um outro recipiente, né? Ou vai para o próprio caminhão, né? À beira do campo. Transbordo, né? Eu ia falar. Coloca dentro de um transbordo. O transbordo é uma espécie de uma carreta adaptada para pegar o amendoim, levar isso daí para o caminhão, despejar no caminhão. E ali o caminhão parte. Esse é um dos segredos do amendoim, digamos assim. Por isso que o amendoim não é barato. Ele parte para onde? Tem que haver uma estrutura não muito distante, digamos, não pode ter mil quilômetros de distância da lavoura da unidade de recebimento desse amendoim. Então, o nome seria esse, unidade de recebimento ou processamento, onde o amendoim é recolhido, ele passa por um processo de tirar as impurezas das vagens, e aí ele pode ser armazenado inicialmente, mas logo em seguida ele é descascado. E aí, para tirar, o descascamento é outro processo bastante complexo, digamos assim. Por quê? Porque o produto comestível é o grão que fica dentro de uma casca dura. Essa casca ela precisa ser arrebentada, quebrada, para você tirar o amendoim de dentro. Só que se você fizer isso, você tem que fazer isso à máquina, né? A mão levaria muito tempo. E se você fizer isso à máquina, então você tem que ter uma máquina desenvolvida para descascar esse grão com o mínimo de dano possível. Aí ele passa em umas peneiras para você selecionar finalmente os melhores grãos, e aí você coloca ele nos bags, nos recipientes, né? Para depois ele aguardar o seu destino. Enquanto ele faz isso, passa por todo esse processo, tem elementos, né, pessoas, funcionários dessas estruturas, que vão fazendo o quê? Vão tirando amostras desse amendoim e vão levando para o laboratório para fazer teste de qualidade. É necessário que se faça, por exemplo, tire a renda para efeito de determinação da qualidade dele, para saber quantos por cento da vagem é grão e quanto que é só casca. Esse é um procedimento. E tem um outro procedimento que é ainda mais crítico do ponto de vista de qualidade,
que é a determinação do teor de aflatoxina. Ah, Então, sim, o sim. amendoim, ele é, justamente porque ele dá debaixo da terra, ele é suscetível a fungos que ocorrem naturalmente na natureza, no solo. Então, esses fungos, eles podem, eventualmente, ir junto com a vagem para dentro do armazém. E proliferam e contaminam o grão. Contaminando o grão, esses fungos, eles produzem uma toxina, que é chamada aflatoxina. Essa aflatoxina, ela é tóxica, né? Tanto para animais e como para o ser humano, principalmente. Então, há necessidade de que os lotes de amendoim, a presença da aflatoxina digamos assim, é uma coisa que existe, né? Naturalmente, mas é preciso selecionar, identificar o lote que tem a aflatoxina e tirar esse lote fora. Então, tudo isso que eu comentei agora faz parte do processo de produção de amendoim. Então, na verdade, a produção de amendoim não acaba na roça, continua. Então, digamos assim, o negócio amendoim, né, para você se envolver, criar um negócio amendoim, você tem que criar o pacote todo. Você tem que ter a área, as variedades, o manejo do cultivo, os processos de colheita e o pós-colheita, que é esse processamento, essa classificação. Então, isso é um erro que se comete muitas vezes para quem, vamos dizer, procura se interessar por amendoim, mas ele para no meio do caminho o seu aprendizado. Quando ele acha que basta colher o amendoim, acabou tudo, já tá resolvido o problema. Não, não termina na roça, termina mais para frente. Ou seja, né, doutor Inácio, quando também o produtor opta por ou migrar uma parte da sua área de outra cultura para o amendoim, ou continuar fazendo essa investindo nessa cultura, ele precisa, portanto, estar com os estudos em dia, buscar entender, né, quais têm sido as últimas práticas agrícolas, quais têm sido as últimas inovações, o que indicam as pesquisas, para que justamente ele esteja, portanto, alinhado com esse contexto para estar e manter-se competitivo nesse mercado, portanto. Com certeza. E aí, tudo isso que a gente comentou, né? Então, vamos falar um pouco a respeito da roça. Então, na roça, o que precisa? Assim como outras culturas, você tem pragas e tem doenças que você precisa controlar. Então, é muito comum, né? Muitas doenças, elas são controladas através de produtos químicos, que eu pessoalmente gosto de chamar de defensivo agrícola. Não é agrotóxico. Agrotóxico já é pejorativo. O Verdade. produto é feito não para ser tóxico. O produto é feito para defender a planta. E é assim que a gente tem que se referir a um defensivo agrícola. Então, há necessidade de defensivos agrícolas para que a planta ela possa permanecer sadia até a colheita. Nesse aspecto, então, as pesquisas elas estão muito avançadas, né? E, obviamente, que predominam nesse aspecto as multinacionais dos defensivos, são os principais, são as empresas que atuam no mundo todo, né? Fazendo esse trabalho em torno dos defensivos agrícolas, e no amendoim não é diferente. Além de pragas e doenças, você tem, falando ainda de pragas e doenças, né? Então, eu acho que
aí a gente precisaria ter aí mais umas 3 horas de conversa para poder dizer tanta coisa que está acontecendo e está por acontecer. Então, na área de defensivos agrícolas, já estão ocorrendo muitas transformações também, né? Não é um assunto para hoje, e nem eu domino totalmente esse assunto. Mas, assim, já se pensa em produtos que agridam menos o ambiente, né? Então, nesse aspecto aí, o amendoim, ou o produtor de amendoim, ele é candidatíssimo a ter esses produtos, uma vez que eles surjam dessas pesquisas. Isso, Tem um outro aspecto aí, que é a área que nós trabalhamos, né? É a nossa especialidade, que é de melhoramento genético. Então, nós fazemos o IAC, ele se notabiliza em amendoim e em outros aspectos do manejo também, mas ele vem tendo destaque, digamos assim, pelo seu programa de melhoramento genético. E, então, o que nós temos, qual é o desafio de quem trabalha com melhoramento genético? O que ele pode melhorar na genética da planta para fazer ela melhor? Então, um dos aspectos, obviamente, é fazer plantas cada vez mais produtivas. É possível? É possível. Os ganhos em produtividade hoje em dia não são grandes, são pequenos, porque muito já se avançou. Então, no passado, não muito distante, a gente colhia aí, digamos, 1.500, 2.000 quilos de vagens por hectare. Hoje, nós estamos batendo na casa dos 7.000 hectares, 7.000 quilos por hectare, né? Então, nós temos variedades já com esse potencial. E já se vislumbra variedades com potencial até ligeiramente maior, até onde a nossa vista enxerga. Um outro aspecto importante que também tem uma evolução, nós já conseguimos ganhos expressivos, obviamente, que é a qualidade do próprio produto, né? Então, o produto, quem compra amendoim, a indústria de confeitaria, ela exige que o produto tenha um determinado tamanho, tenha sabor. Então, algumas indústrias são mais exigentes que outras, elas fazem, inclusive, testes sensoriais para saber se aquele produto no paladar de um painel de pessoas, por exemplo, ele é mais palatável, mais agradável ao paladar do que o outro. E tem um outro aspecto que os nossos cultivares, a gente já trabalha e já introduziu nesses cultivares, que é a característica autooleico, auto com L, autooleico. Autooleico significa um grão cujo óleo, o óleo presente no grão, né, que tem uma alta porcentagem de ácido oleico. uhum. O que é o ácido oleico? O óleo, todo óleo vegetal, ele é composto de ácidos graxos, o Certo. nome em química, né? Ácido graxo, o ácido de gordura, né? Esses ácidos, vou falar alguns nomes aqui: ácido oleico, ácido linoleico, ácido palmítico, ácido esteárico. Esses são alguns dos ácidos que compõem o óleo. O ácido oleico, a química do ácido oleico, ele é uma molécula, né, e ele tem 18 carbonos.
E ele tem uma dupla ligação. Para quem estudou química, sabe o que significa isso. Verdade. Então, você lembra ainda, não? O senhor está refrescando a minha memória. É? O senhor está refrescando a minha memória. Então, ele tem uma dupla ligação no meio dos carbonos, né? Então, ele tem 18 carbonos e uma das ligações do carbono é uma dupla ligação. Então, o que Certo. acontece? Naquele lugar ali, o óleo ele sofre metabolismo, depois ele se parte em várias moléculas. E ali é como se fosse assim, a parte mais fraca da molécula. Então, ele se parte ali e forma duas outras moléculas. Bom, cada ácido, ele tem... então, o ácido oleico, ele tem uma dupla ligação. O ácido linoleico tem duas duplas ligações. E tem alguns que não têm dupla ligação. Então, quando ele pelo processo metabólico, quando o organismo digere, etc., esse que não tem dupla ligação, por exemplo, que a gente encontra muito em produtos na gordura animal. A gordura animal é rica em ácidos chamados saturados. É o que não tem duplas ligações. Portanto, elas não se rompem. Isso é indesejável. Então, do ponto de vista nutricional, a gordura saturada é indesejável, infelizmente, para gente que gosta de comer carne, né? Mas, no caso de óleo vegetal, então a gente tem esse desdobramento. Então, o que acontece do ácido oleico, que tem uma ligação só? É benéfico. Por quê? Porque quando ele se desdobra em duas moléculas. E isso é bom. Vai gerar produtos bons. Essas moléculas, elas vão se transformar em novas moléculas boas, né? E o outro efeito é que, como ela só se quebra em duas moléculas, a quantidade, digamos, de moléculas com duas, assim, que quebra em duas, é grande. Isso significa que, com o passar do tempo, qualquer produto vegetal, é isso que ocorre, qualquer óleo, né? Com o tempo ele vai se degradando, vai perdendo qualidade, ele vai se rancificando, ou vai se oxidando. Então, a Certo. palavra é essa, oxidação. Então, nesse lugar da dupla ligação aí, ocorre uma oxidação. E no caso do ácido oleico, essa oxidação só ocorre naquele lugarzinho ali, uma vez só, por molécula. Com isso, qual é o efeito disso? O efeito disso é que o óleo, quando ele está armazenado, o óleo ou doce, né? Que contém óleo. Quando ele está armazenado, ele leva mais tempo para estragar, oxidar, rancificar, tendo maior teor de ácido oleico. Então, o que acontece na genética das plantas? Existem plantas que ela tem... Isso é uma coisa que foi descoberta na década de 1990 e pouco, né? Não faz tanto tempo assim. A descoberta foi feita na Flórida, no lugar que a gente estudou lá, onde se descobriu que uma determinada variedade ela tinha alta porcentagem de ácido oleico no seu óleo. O resumo é esse. Então, o que acontece? Ao invés de 40%, 50%, que normalmente é encontrado nos outros óleos vegetais,
40 a 50% do óleo é ácido oleico. Esse material tinha 80%, o dobro praticamente. Né? Então, significa o quê? Que um óleo feito com a partir dessa planta que tem essa genética, certo, ele dura mais para estragar. Então, enfim, aí a pesquisa foi avançando e se descobriu que era possível, né, você fazer cruzamento, né, e você transferir essa característica de uma variedade para outra. E foi o que a gente começou a fazer nessa época, lá para trás, né? A partir de um material que a gente conseguiu na Universidade da Flórida. E as nossas variedades, quase todas elas hoje, são alto-oleicas. Então, elas têm essa característica. Então, o amendoim alto-oleico, resumindo, ele tem duas vantagens. Uma, a principal delas, a mais visível delas, ela faz com que o óleo tenha uma maior vida de prateleira. O óleo ou o produto à base desses amendoins tem uma maior vida de prateleira. E a outra coisa é porque, se você olhar também na literatura, você vai encontrar que um óleo rico em ácidos monoinsaturados, que é esse que só se rompe, a molécula só quebra em um ponto só, ali, numa dupla ligação, o ácido graxo monoinsaturado, isso é benéfico para a saúde. Por quê? Porque no organismo ela favorece, por exemplo, a formação de triglicérides, ou ela propicia a maior formação de o colesterol bom. O colesterol bom. Então, essas são vantagens adicionais dessa característica autooleica. Então, os nossos amendoins, principalmente pensando não só no mercado interno, mas também no mercado de exportação, eles preenchem esses requisitos a mais aí em termos de qualidade. doutor Bom, Inácio. pode falar. Eu gostaria de conversar muito mais tempo com o senhor e trazer mais informações, mas eu vou fazer o seguinte: como a gente, infelizmente, tem um tempo limitado aqui no Conversa de Cerca, eu já vou pedir para a nossa produção trazer a segunda parte dessa conversa. Vamos agendar e alinhar a segunda parte dessa conversa, porque a gente tem muito a trazer, principalmente para o produtor que provavelmente não tem acesso a todas essas informações, e eu achei ótimo quando o senhor fala, né, traz na sua fala essas vantagens adicionais dessas variedades, das plantas com essa genética e desse melhoramento genético que tem sido feito no Brasil para atender a essas demandas e para trazer esse diferencial nos produtos, porque o produtor, sabendo disso, ele consegue planejar suas safras, planejar seus investimentos e participar desse mercado, né? Sem dúvida. Eu posso até te adiantar, Carla. Se tiver uma segunda agenda, eu posso até te adiantar quais são os tópicos interessantes para as pessoas saberem, não só produtores, como para consumidores, né? Então, eu acho que a gente está passando por um momento no nosso trabalho, no nosso programa de melhoramento genético, muito interessante e bastante inédito, que é de resistência a doenças de folhas. Né? Então, tem todo um trabalho aí sendo feito em um futuro bastante interessante. Então, no aspecto de melhoramento genético, são vários assuntos que a gente pode abordar, né? E assim como outros aspectos, por exemplo, que ainda ficaram faltando aqui, né? Que por exemplo, alguns outros detalhes a respeito da própria cultura,
né, da necessidade, a preocupação que a gente tem, que o Brasil cresça em amendoim, cresça na produção de amendoim, mas também que permaneça nesses locais onde ele já planta, já é tradicional. E com relação a isso, falando mais especificamente do Estado de São Paulo, a gente tem, eu acho que, vários comentários a fazer a respeito da. Muita gente pensa assim, né? Poxa, então planta amendoim lá do leste de São Paulo até o oeste de São Paulo, né? Verdade. E tudo isso é tudo uma coisa só? Não é tudo uma coisa só, não. Então, São Paulo ele é dividido em muitos pequenos ambientes de produção. E Olha aí. cada ambiente de produção ele pede uma variedade adaptada a um ambiente do que em outro, uma técnica de manejo diferente, etc. Então, acho que essas coisas todas aí poderiam também ser abordadas uma próxima vez. Podem e serão, doutor Inácio. O senhor já está mais que convidado. A Andressa, nossa produtora aqui, mais do que eficiente, também já vai alinhar com o senhor. E a gente vai fazer a segunda parte dessa conversa, que acho importantíssimo a gente trazer cada vez mais para a mídia essas informações, né? Deixar mais acessível ao setor produtivo, ao produtor rural, essa característica da produção de amendoim, seus potenciais, suas dificuldades, e o senhor vai ser a nossa peça-chave para a gente trazer mais informações sobre essa cultura aqui para o Notícias Agrícolas e fazê-la chegar a mais produtores no Brasil todo. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir expandir para além de São Paulo as nossas informações, né, para que produtores de amendoim em outros estados tenham o mesmo acesso a essas informações riquíssimas e que a gente possa continuar investindo cada vez mais nessa cultura, aproveitando todo esse potencial de mercado que a gente tem. Então, quero muito lhe agradecer por esse primeiro momento, mas já garantir que nós teremos uma segunda agenda para trazer esses tópicos que o senhor vai pontuar para nós e a gente poder detalhá-los cada um no nosso segundo episódio aqui do Conversa de Cerca. Com prazer, fico à disposição e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, doutor Inácio. Bom trabalho para o senhor. Parabéns pela sua trajetória e pela sua dedicação à cultura do amendoim até aqui. E já lhe espero para o próximo. Já já o senhor vai receber o contato da Andressa para a nossa segunda agenda. Obrigada e um abraço enorme para o senhor. Obrigado, um abraço. Até mais. Como é bom a gente ouvir gente dedicada ao que faz, né? Focada, né? É muito bom. Por que a gente tem neste episódio, e de fato vamos trazer uma segunda parte dessa conversa, a gente tem falado bastante sobre o estado de São Paulo. No Brasil, o maior estado produtor de amendoim é São Paulo. Ele responde por cerca de 90% do que se colhe, vem, né, a oferta, 90% da oferta é de amendoim paulista. Em 8 anos, ou nos últimos 8 anos, contabilizando das safras 2014 e 15 até 2021-22, a produção de amendoim no Brasil cresceu mais de 100%. Isso é reflexo de tecnologia, pesquisa, inovação, aprimoramento, dedicação, claro, aumento de área, houve um aumento de área. Se a gente pega o gráfico, e eu tive a oportunidade de dividir o palco outro dia com um colega muito. Aliás, eu vou chamar para essa conversa junto com o doutor Inácio o presidente da Câmara Setorial do Amendoim, que trouxe essas informações numa palestra que nós demos em Itaiúva, aqui em São Paulo, ali perto de Jabuticabal, que é um polo de produção de amendoim, falando sobre essa dificuldade. E se a gente pega o gráfico de produção de amendoim, a gente vai perceber que o Brasil tinha ali uma área considerável, mas depois teve uma perda de área para dedicar à soja, né? Houve uma migração para a soja, porque, como o doutor Inácio explicou aqui, tornou-se, né? Quando o produtor brasileiro entendeu a importância da soja enquanto commodity, a previsibilidade que dá de mercado e tudo mais, dedicou uma parte, então a gente tem essa perda de área no amendoim, depois a gente volta, retoma essas áreas e a gente tem esse avanço que cruza com o avanço da tecnologia, do melhoramento genético, e hoje a gente está nesse contexto, a gente exporta boa parte do que produz, mas ainda assim atendemos adequadamente ao nosso mercado interno. Então, é uma cultura de muito potencial, tanto interna quanto externamente, é uma cultura
não é uma cultura simples de fazer e como o doutor Inácio também pontuou, o trabalho não termina na roça, né? Não terminou de colher e pronto, sucesso, como soja ou como milho, que claro, tem todo um processo, mas o beneficiamento vem na sequência. Então, as vagenzinhas de amendoim se desenvolvem ali embaixo da terra, então colhe, e depois tem todo um processo até chegar, né, no consumidor final, e por isso um produto tão rico. A gente fala ainda sobre o óleo de amendoim, muito consumido, principalmente ali na Ásia, e para o brasileiro, né, ou no mercado brasileiro, e é um produto de vida longa de prateleira, o que também é muito positivo. Ele está ali num patamar semelhante ao azeite de oliva, então a gente está falando de um produto muito fino, né, um produto refinado, então o amendoim tem as suas características e as suas peculiaridades que precisam ser consideradas e o produtor precisa ter o entendimento disso tudo para fazer esses planejamentos, de repente usar o amendoim como uma alternativa a mais na sua propriedade, diversificar suas culturas, isso é muito importante, e o nosso papel aqui no Conversa de Cerca, como eu sempre digo, é saber de quem sabe mais do que a gente. Então a gente fica por aqui com esse episódio, mas já esperando o doutor Inácio para o próximo, e vou chamar também o Viseu, que é o presidente, estava aqui buscando o nome do Viseu, que é o presidente da Câmara Setorial do Amendoim, para a gente fazer essa conversa conjunta e trazer mais detalhes, então, e continuar contextualizando o Brasil no cenário global de amendoim, certo? Para você que está chegando agora, o Conversa de Cerca está disponível em todas as plataformas de áudio. Estamos também no nosso canal no YouTube do Notícias Agrícolas, o Notícias Agrícolas Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, lá tem uma playlist dedicada ao Conversa de Cerca, assim como no noticiasagricolas.com.br, lá no nosso menu podcasts, é só escolher o Conversa de Cerca e você tem acesso a todos os episódios. A gente está te esperando. Quarta-feira que vem tem mais. Fechado? Até lá.